No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu gosto de aplicar mais de uma tonalidade de base na minha pele para respeitar a harmonia das cores do meu rosto. Às vezes fica muito difícil acertar o tom da base. Vem comigo que eu vou te contar todos os meus segredos. A primeira coisa que eu faço quando eu quero uma pele bem construída, com bastante cobertura, mas mesmo assim sem parecer muito pesada, é fazer toda a preparação de pele. Já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Eu aplico sempre, primeiro o sabonete líquido, depois o tônico, hidratante da área dos olhos, e aí sim eu venho com a bruma. Esse aqui é o Fix Plus da MAC. Primeira coisa que eu faço, na verdade, é tirar o cabelo do rosto, porque eu não consigo maquiar com o cabelo assim. Então ele vai lá pra trás. Você provavelmente poderá encontrar a resposta a essa pergunta. Não, Siri, eu não te chamei, tá maluca? Doida, gente. Essa bruma é o Fix Plus da MAC. Aplico por todo o meu rosto e deixo a minha pele absorver. Depois eu aplico o primer. O primer que eu vou aplicar hoje é o Pore Filler da NYX. Esse primer ele minimiza a aparência dos poros, deixando a pele bem lisinha. Eu aplico o primer na área central do meu rosto, que é onde eu tenho os poros dilatados, e espero a minha pele absorver. Se eu ficar esfregando demais, vocês já sabem, o primer pode esfarelar. Normalmente as pessoas pegam um tom de base só e aplicam no rosto inteiro. E não tem problema nenhum fazer isso. Eu mesma faço isso diversas vezes. Na verdade, na maioria das vezes a gente faz isso por ser mais prático, por ser mais rápido. Mas hoje eu quero te mostrar uma maneira um pouquinho mais profissional. Quando eu quero uma pele bem perfeita, eu respeito a diferença de coloração, a diferença de tons que eu tenho na minha pele. Deixa eu mostrar pra vocês que vocês vão começar a entender. A minha testa, ela é mais escura que o resto do meu rosto. E o meu pescoço é a parte mais clara, e a linha aqui da mandíbula também é a parte mais clara do meu rosto. Então, se eu aplicar a mesma base na testa e aqui embaixo, com certeza aqui vai ficar muito escuro e vice-versa. A base que ficar boa aqui vai ficar muito clara lá na testa. O que a gente pode fazer então é aplicar as bases conforme a região do meu rosto precisa. Isso vai evitar que a gente faça aquela marcação de base feia. Quando a gente não consegue esfumar a base para baixo, parece que a gente está usando uma máscara, então isso não é legal. É claro que provavelmente isso não vai ser igual para você, mas você pode se adequar a partir das dicas que eu vou te passar hoje. Dei um zoom na câmera para vocês conseguirem ver direitinho o que eu vou fazer. Eu tô começando a aplicar uma base um pouco mais escura que a minha tonalidade de pele ao redor da minha testa, descendo aqui para as têmporas. E eu estou usando hoje um pincel menor. Esse aqui é um pincel de esfumar os olhos, ele é o A10 da Macrylan. Qualquer pincel pequenininho vai servir para esse momento, e eu gosto mais, eu prefiro que ele seja de cerdas sintéticas porque ele vai sugar menos o produto. A base que eu tô usando é a Infallible Pro Matte da L'Oréal. Eu não consigo usar essa base sozinha em mim, porque ela fica realmente muito escura. Então eu vou aproveitar ela para fazer essa área onde já é mais escuro do meu rosto. Eu vou descer um pouquinho essa base aqui na lateral do meu rosto, mais ou menos só até a altura da orelha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu juro que vocês vão entender o que eu tô fazendo, tá? Eu não tô ficando louca, vai dar certo. Eu tenho algumas manchas, bem aqui, umas manchas de melasma, bem aqui no topo da minha testa. Então eu vou dar algumas batidinhas com a base para concentrar ela. Lembre-se, toda vez que você quer que o produto fique mais concentrado, você aplica ele, você não esfuma. Agora, usando um tom de base mais parecido com o centro do meu rosto, eu vou aplicar realmente aqui no centro da testa até encontrar a base que eu já apliquei, essa base mais escura. Não se preocupa se formar uma divisão, com a esponja a gente vai amenizar tudo isso. Eu vou esfumar essa base por todo o centro do meu rosto. Então eu comecei no centro da testa até encontrar mais escura e agora eu tô descendo aqui para a área do nariz. Eu já venho aqui para as laterais também, até encontrar de novo com a outra base que está aqui. Eu vou esfumando esse produto, principalmente nas áreas onde eu não preciso de tanta cobertura. E aonde eu preciso de bastante cobertura, por exemplo, aqui na área da olheira, eu vou dando as minhas famosas batidinhas, depositando o produto. Eu preciso aplicar base aqui na pálpebra também, porque depois, quando eu fizer a minha preparação, a minha maquiagem dos olhos, já fique tudo bem uniforme.
Suja um pouquinho a sobrancelha também, mas não precisa aplicar base pela sobrancelha não, é só para não ficar nenhuma marca, nenhuma divisão. No encontro aqui com a base mais escura, eu apenas esfumo. Vou até lá na raiz do cabelo e aqui nas laterais também. Aqui embaixo eu não vou me preocupar muito agora por enquanto, porque depois vai vir mais um produto. A base que eu tô usando aqui nessa região central do rosto é a Studio Fix da MAC. Essa é realmente a minha base preferida na questão de cobertura. A cor que eu tô usando agora é a N5, ela tem um fundo neutro, só que esse fundo neutro dela puxa um pouquinho pro fundo rosado. Então, na divisão que vai ficar aqui com o pescoço, eu tenho que vir com um outro produto, que eu já vou mostrar pra vocês qual é. Aqui no queixo eu também aplico essa mesma base, mas por enquanto eu não desço pro pescoço, eu não preciso me preocupar com isso ainda. Antes de ir para a próxima cor de base, eu vou pegar a minha esponja levemente umedecida e eu vou começar a dar o acabamento da minha base. Por quê? Essas bases de efeito mate, elas costumam secar muito rápido. Então, se eu demorar demais para esfumar elas, com certeza ela vai ficar meio marcada e meio manchada. Então, rapidamente eu venho com a esponja e eu dou as batidinhas por todo o meu rosto. Eu não posso misturar demais as duas bases, então eu prefiro começar pela parte clara, esfumar toda ela e depois eu viro a minha esponja e vou para a parte escura. Como eu falei para vocês antes, eu tenho bastante diferença de coloração na minha pele. Principalmente o pescoço muito branco. Isso é uma das coisas que mais me atrapalha na hora de me maquiar. Eu tenho duas opções nesse momento. Ou eu desço a minha base inteira até o colo, ou eu aplico uma base um pouco mais clara aqui na linha da mandíbula. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico essa base mais clara aqui na mandíbula. Eu tô usando um pincel Dual Fiber agora e tô sujando ele com uma base bem mais clara que a minha pele. Eu vou aplicar esse produto em toda essa minha área de ligação com o pescoço, bem na linha da mandíbula. E eu vou esfumar com bastante cuidado para não deixar marcado essa divisão. Essa é uma das maneiras que eu encontrei de deixar a minha maquiagem mais harmônica. Não quer dizer que você tem que fazer igual em casa, mas se você tem o pescoço bem mais branco do que o rosto, que nem eu, talvez isso funcione para você. Eu sei que agora pode parecer um pouco estranho, porque eu tô sem contorno, sem blush, sem batom, fica tudo muito realçado. Mas eu juro que vai dar certo até o final. Como esse produto, ele é quase da cor do meu pescoço, eu posso descer ele sem medo de fazer nenhuma marcação. Eu tô usando o pincel Dual Fiber para fazer isso, justamente porque o pincel Dual Fiber, ele é um pincel que deixa a aplicação de produtos cremosos super leve. E eu não posso ter nenhuma marcação nessa hora aqui na minha pele. Para tirar ainda qualquer possível marcação, eu volto com a esponja e eu vou continuar dando as minhas batidinhas, principalmente aqui na divisa dessa diferenciação de cor que eu fiz. Gente, em hipótese alguma, eu estou dizendo que isso são regras. Na maquiagem, as regras, elas são únicas, elas são individuais. Para mim, essa é uma das maneiras que eu encontrei de tirar essa divisória tão grande que a base ficava no meu pescoço. Por o meu pescoço ser muito branco, acabava a base sempre marcando e parecia que eu sempre tinha errado a tonalidade de base, que na verdade estava certa com a região central. Então eu encontrei essa maneira realmente para facilitar a minha vida. Tirar a base aqui da boca, porque isso me dá agonia. Agora que eu já apliquei todas as tonalidades de base que eu queria para construir a minha pele, chegou a hora do corretivo. Eu vou me olhar bem no espelho e eu vou decidir aonde ainda falta cobertura. Nesse momento, eu gosto de aplicar um pouquinho de corretivo nas minhas olheiras, que ainda não cobriu tudo, e aqui no topo do meu nariz, onde eu tenho uma mancha danada que não sai. Nessa hora, eu tenho que tomar cuidado para não aplicar um corretivo mais escuro do que essa área de iluminação que eu fiz. E eu não preciso desenhar aquele triângulo de iluminação nem nada disso, porque eu já fiz a parte mais clara do meu rosto no centro da minha iluminação. Apliquei o corretivo nas áreas onde eu achei que a olheira e que a mancha aqui do meu nariz ainda estavam aparecendo, e agora eu vou espalhar dando batidinhas com esse pincel, o mesmo pincel que eu apliquei a base. Eu posso fazer isso também com algum outro tipo de pincel, ou com esponja, com o dedo, como vocês preferirem. Eu não tô aplicando aqui um corretivo muito mais claro que a minha base, mas se você quiser fazer aquela parte de iluminação que eu te contei lá no primeiro vídeo aqui do YouTube, você pode fazer também.
Só lembre-se que o corretivo mais claro, ele só vai clarear a sua mancha, ele não vai cobrir. E como sempre, eu gosto de finalizar dando as minhas batidinhas com a esponja. Agora que eu já terminei de fazer a aplicação dos produtos cremosos, eu vou selar tudo isso com pó. Quando a gente fala selar na maquiagem, quer dizer deixar todos os produtos úmidos sequinhos. Se eu fiz a área central do meu rosto com uma base mais ou menos do meu tom, um pouquinho mais clara, e a parte aqui do contorno da testa até aqui ao lado com uma base mais escura, na hora de vir com o pó, eu preciso respeitar essa diferença de coloração também. Eu vou aplicar ele dando batidinhas, ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. Eu vou aplicar ele dando batidinhas no centro do meu rosto. E depois, para ir lá para minha testa, eu vou aplicar um pó um pouquinho mais escuro. Senão não adianta nada a gente fazer essa diferenciação de tons e depois cobrir tudo com uma cor de pó só. Agora, usando um pó um pouquinho mais escuro que a minha pele, eu vou aplicar aqui na área de contorno do meu rosto, nos mesmos lugares onde eu apliquei a base, que era um pouquinho mais escura. Com esse pó, que é um pouquinho mais escuro que a minha pele, eu desço um pouquinho mais aqui na lateral do meu rosto. Isso aqui já vai me ajudar a construir uma área de contorno melhor depois. Nesse momento da aplicação do pó, eu decidi usar um pincel menor do que um grandão, porque o menor ele me dá mais precisão. Como eu estava trabalhando com cores diferentes em lugares diferentes do rosto, o pincel grande ele acaba me atrapalhando um pouquinho. Eu posso usar ele agora no final para dar uma espalhada se for necessário. Essa é a minha maneira preferida de aplicação de base, corretivo e pó, sempre considerando a diferença de coloração da minha pele. Em outros vídeos, com certeza eu vou explicar mais sobre contorno, sobre blush, sobre iluminador, sobre todos os outros passos da pele. Por enquanto eu vou deixar só por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu volto com mais conteúdo para vocês com certeza. Fique sempre ligado aqui no canal, porque eu vou trazer bastante conteúdo bem técnico, bem profissional, para que a tua automaquiagem fique ainda melhor. Finalizei a pele com contorno, blush, iluminador, fiz um olho basiquinho, passei um batom, só para vir aqui conversar com vocês para finalizar esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês o quanto as técnicas que eu demonstrei funcionam. Quando a gente tá sem a maquiagem ainda pronta, né, faltando muita coisa, parece que não vai dar certo, mas fica super harmônico. Quando a gente começa a entender um pouquinho a coloração da nossa pele, com certeza maquiar fica muito mais fácil. Espero muito que vocês tenham gostado, deixem as suas dúvidas aqui e não esquece de dar aquele joinha aqui no vídeo e compartilhar com alguém que você sabe que gosta de maquiagem. Não esquece de me seguir lá nas outras redes sociais, que por lá tem dicas todos os dias. Um beijo e até a próxima!